Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que bom estar aqui com você nessa oportunidade, no segundo trimestre, de 2019, para juntos conversarmos algumas coisas sobre essas lições que estão falando aí sobre adolescentes da Bíblia. A nossa lição é a lição 3 e nós vamos conversar sobre a adolescente chamada Miriam, usando a sutileza a favor do meu povo, é a lição 3. Então eu tenho algumas sugestões que eu acredito que vai fazer aí, fazer você aí ter outras ideias também para fazer essa aula ser o mais incrível possível. No meu caso, hoje que dou aula para os adolescentes, nessa faixa etária, está entrando muitos novos adolescentes que saíram de classes anteriores, Na minha igreja, no caso, sai dos juniores e entra para a minha classe, E tem a classe, outras igrejas têm uma classe intermediária. No meu caso, eu vi semana passada na minha aula que os adolescentes que estão chegando agora de outras classes, eles já têm essas histórias muito na cabeça, porque o departamento infantil e a escola dominical com professores dessas faixas etárias juniores, enfim, eles sempre têm esses assuntos de histórias bíblicas de José, de Abraão, de Isaac, de Moisés. Então, eles já sabem muito as histórias. Incrível que semana passada, eu falando sobre José, a adolescente já estava há um tempo nos adolescentes, não sabia tanto a história como o que acabou de chegar. Se é o teu caso, então eu tenho uma dica para você fazer no início da aula já, uma linkagem. Mas antes vamos conversar aqui sobre o que é os nossos objetivos. Deixe isso muito bem claro. A lição também tem sugestão para você no final da aula fazer aí uma dinâmica e eu vou dar uma endossada nessas dicas da lição, tá bom? Então, vamos lá. A minha sugestão de início da aula é que você receba, claro, os seus adolescentes, que eles se sintam muito à vontade, e eu sugiro que você prepare a sua aula de forma que os adolescentes consigam visualizar tudo o que a princípio você levou e depois, Então, assim, se na tua igreja tem uma mesa grande, e você consiga fazer com que seus adolescentes fiquem em volta dessa mesa, você prepare essa mesa e em cima da mesa, não sei se você vai conseguir ver, eu coloquei algumas imagens de Moisés, por exemplo. Você pode estar colocando essa imagem aqui, eu fiz assim, daí, você pode estar colocando aqui, essa aqui você só tem que virar. Grandes feitos de Moisés. Nossa, como Moisés foi um homem usado por Deus nessa terra. Libertou o povo do Egito. Quanta coisa incrível Moisés fez. Pois é. Aí você vai fazer com que seus adolescentes até pensem que seja sobre Moisés que vocês vão estar falando, E aí, quantas coisas incríveis aconteceu na vida de Moisés. Deixa os seus adolescentes ali conversando um pouquinho. E aí, em cima da mesa, você organizou várias imagens. Se você tem uma mesa grande, você pode imprimir várias dessas imagens e fazer elas menores e colocar dessa forma assim, como se fosse esses bilhetinhos, esses cartazinhos que você coloca em cima da mesa, você só dobra e pode ter imagem dos dois lados, tá bom? Nessa lição, a minha sugestão é que você deixe os seus adolescentes falarem e participarem de forma muito mais profunda, muito mais ativa dessa lição. Então, a minha dica de aula é que em cima da mesa você coloque os títulos de cada tópico, assim, desse formato que eu fiz. Se você quiser fazer aquelas plaquinhas que vai com, sei lá, grampo de roupa, em cima da mesa, se tem outra ideia criativa, a minha ideia foi até aqui, a minha criatividade. Então, você pode colocar os títulos de cada tópico. E aqui eu trouxe, na minha casa eu tinha Lego. Você
como tem 4 tópicos, você escolha objetos com 4 cores, pode ser 4 lápis, por exemplo. Um verde, um azul, né? O verde eu não pude trazer aqui, eu até tinha verde, mas não tem como trazer verde porque ele desaparece aqui no cenário. Verde, azul, vermelho, eu tinha esses aqui, eu trouxe. Se você quiser levar lápis, você pode, caneta, balões. E aí você divide a sua classe em 4. Em 4 grupos. Se tiver bastante alunos, você, né, o grupo fica maior ainda. 4 grupos de adolescentes. E aí você pede para o líder de cada grupo, eles denominam lá, o líder de cada grupo, e cada grupo escolhe uma cor, ou de balão, ou do objeto que você levou. Eu vou levar Lego. Então, o grupo amarelo foi lá, né? O grupo escolheu amarelo, vai ficar com o nome de grupo amarelo. Aí, aqui atrás dessa plaquinha, eu coloquei, por exemplo, não sei se vai aparecer aí. Eu fiz uma bolinha verde, outra azul, outra amarela. Então, o grupo que escolheu o amarelo vai falar sobre o tópico lançado no rio. O grupo que pegou lá os Legos ou objeto vermelho vai falar, vou ficar vigiando. E aí você vai começar a sua aula dando a eles alguns minutos para que cada grupo estude e monte alguma coisa muito criativa para apresentar os tópicos. Porque se você for falar a história, só contar a história, a grande maioria já sabe. Só que quando eles participam, eles vão ter aí um afinco maior, eles podem estar montando, por exemplo, uma encenação lá sendo lançado no rio. Você pode já levar uns materiais como cesto, como um TNT azul para eles fazerem a encenação. Você já pode colocar um acervo ali para eles estarem escolhendo materiais dali. E aí, o primeiro grupo vai lá explicar sobre lançado no rio. E aí eles vão falar sobre o período que, naquele tempo, o rei do Egito ficou com grande indignação por conta que o povo de Israel estava se multiplicando, né? Deus estava abençoando, o povo estava se multiplicando, a nação de Israel estava crescendo, o povo de Israel estava crescendo. Então, o grupo que escolheu o tópico, no meu caso aqui, o lançado no rio foi o grupo amarelo. Então, o grupo amarelo vai ter uns minutos lá, todos os grupos juntos, para se organizar e ver como que vão desenvolver aquele tópico, ok? E aí, cada um vai apresentando. E a minha sugestão para você ficar desenvolver a sua lição é fazendo assim, os seus alunos participando. E aí, você finaliza, então, com seus adolescentes ali que já estão agora prontos, cada um para o seu tópico bem preparadinho, ou vão fazer uma encenação, ou vão apenas explicar, ou vão mostrar algumas coisas. Finalizou isso, você começa então a sua lição. Uma coisa que eu acho muito legal, você está fazendo, é ligando as histórias. Muita gente, muito adolescente, quando chega nos adolescentes, isso é uma coisa que eu percebo. Por exemplo, que ligação tem Moisés com José? Que ligação tem Abraão com José? A primeira aula foi de Abraão, a segunda foi sobre José, a terceira sobre Miriam. Que ligação cronológica tem isso na Bíblia? Então, eu sugiro que no início da sua aula, você comece, né, depois de ter dado tempo para ele se preparar para falar os tópicos, você faça essa introdução. Você relembre sobre Abraão, de onde nasce o povo de Israel, por que o povo de Israel está escravo no Egito, por que Deus precisa levantar um libertador, por quê? Então, aí você vai lembrar, né, a origem das 12 tribos de Israel. Eu peguei essa imagem na internet porque eu achei que ficava bem fácil para vocês visualizarem aí, mas na aula passada eu fiz isso e dá para usar nessa aula de Miriam para você, por isso que eu trouxe essa dica, porque semana passada eu fiz essa na aula de José. E eu fiz assim, ó, eu fiz, né, bem rabiscado, eles mesmos eu rabiscando e eles mesmos falando. Então,
vem Abraão e Sara, depois Isaac, né, com Rebeca, tem Esaú e Jacó. Jacó, né, tem o nome mudado para Israel, e aí você pode estar explicando. É interessante aqui que você, professor, faça com que seus adolescentes façam um manuseio bíblico. Se você tem uma lousa, tem um quadro na sua sala, você vai lá fazendo e eles vão falando. Tá, quais eram os filhos de Jacó? Quais eram as mulheres de Jacó? 2 mulheres, 2 servas. Quem eram elas? E aí eles vão falando, né? Lia trabalhou 7 anos, faz eles relembrar algumas histórias. Claro que você não vai aí ficar, né, muito tempo dentro disso, porque tem muita coisa para fazer. Eles provavelmente prepararam muita coisa legal em cada tópico, por mais que o tempo foi curto, mas adolescente é muito criativo, então deixe mais tempo para esse período. Aí, quais eram Jacó teve, né, 12 filhos, homens, Diná, uma filha mulher, e aí nasce então as 12 tribos de Israel posteriormente. Moisés, filho de Arão, né, e Joquebede, de que linhagem eles eram? Aonde que está a árvore genealógica deles? Aí, com muita gente embaixo, mas você não precisa colocar detalhadamente todos que estão aqui, né? Até porque nem todos a Bíblia fala. Aí você vai colocar lá embaixo, Arão, e aí Moisés e Arão e então Miriam. E aí chegamos à nossa personagem da história. Eu acho muito interessante fazer essa árvore genealógica porque tem tantas histórias incríveis na Bíblia. E os adolescentes acabam sabendo aquela história, mas não sabem em que ela está ligada. Então, por isso, a minha sugestão é que você, professor, faça essa ligação cronológica das histórias. E aí você pode, ainda nessa introdução, explicar um pouquinho da cultura que o povo de Israel estava inserido. Então, eles estavam no Egito e eu estava ansiosa para usar isso aqui. Meu cunhado trouxe de lá do Egito, e me deu de presente. Mas eu vou deixar no material de apoio para vocês a imagem, vocês podem também estar baixando, a imagem do Egito Antigo, do mapa do Egito Antigo. Eu vou levar esse aqui para minha aula, né, que é um papiro, mas você pode estar levando impresso aí o mapa, e aí os seus adolescentes, quando eles forem explicar, foi colocado, né, dentro de um cestinho, lá no Rio Nilo. A Miriam foi até lá, ficou espiando, então é melhor para eles imaginarem. Então, se você puder, se você tiver papiro aí também, leva. Ou você pode imprimir uma imagem do mapa, né? A cultura, você pode estar falando sobre a cultura deles. Olha que legal, né? Como eles se vestiam, né? Como era a maquiagem. Nossa, a maquiagem egípcia do tempo antigo, como até hoje, né? É muito lembrada e muitas vezes reutilizada por várias pessoas. Então, várias coisas você pode falar sobre várias curiosidades da cultura egípcia. Uma coisa muito legal que o meu cunhado veio de lá falando, que quando ele perguntou lá sobre os escravos, o povo de Israel que foi escravo no Egito, até, mesmo sem perguntar, acho que eles até falaram que os egípcios hoje, eles falam que não, o povo de Israel nunca ficou escravo no Egito, isso é mentira, né, uma coisa que não existe. Os escritos não são reais, tal. É incrível como o povo egípcio hoje afirma veementemente que o povo de Israel nunca ficou escravo, mas a Bíblia Sagrada nos mostra vários achados, nos mostram, né, que o povo de Israel sim ficou escravo no Egito. Eles falam que o povo de Israel até morou lá, tal, mas nunca foi escravizado. E a gente sabe que não é o caso. Fechou essa parte? E aí os seus adolescentes vão estar falando sobre cada tópico. Você, professor, pode dar dicas, por exemplo. Essa parte do lançado no rio, vocês podem usar, como eu falei, o cestinho, o TNT. Vou ficar vigiando, vocês podem fazer uma encenação.
e aí vocês falam e depois aplicam para os nossos dias. Todos eles devem aplicar, todo tópico deve ser falado sobre o tópico e aplicado. E quando forem falar sobre a filha de Faraó, também, né, fala sobre a filha de Faraó e aplicado o tópico. Cuidaremos do menino, né, que fala que o Senhor, para realizar o projeto que tinha com o seu povo, livrou aquela criança de ser morta no parto, né, e aí a mãe escondeu por 3 meses e a criança foi salva e foi aí o grande libertador. Deus usou muito ele para libertar o povo de Israel e várias coisas que Deus fez, né? Nossa, o Mar Vermelho se abrindo, eu fico imaginando, uau, que negócio incrível, a sarça ficar ardendo lá e não se consumir, ficar em chamas e os galhos tudo ficar lá intactos. Quanta coisa Moisés presenciou. E agora nós vamos falar, né, do quanto Deus usou aí Miriam para ser um canal de bênção e levar no canal de bênção na vida do seu povo. Usou a sutileza, foi lá, conversou com a princesa e com a sua conversa, com o seu tato, com o seu jeito, a princesa acreditou naquela adolescente para aí deixar que o filho que ela tinha acabado de achar, tirado das águas, fosse cuidado então pela própria mãe, né, que a princesa não sabia. E aí, fechando isso, teus adolescentes vão estar muito a 1000 por hora, porque cada um vai estar sendo muito usado nesse período para estar explicando a lição, e aí você faz a conclusão. Eu sugiro você concluir a sua lição com essa dinâmica. Eu peguei uma caixa, essa caixa vocês já viram aqui em vários vídeos, né? Eu gosto muito dessa caixa. E essa caixa, eu peguei linha. Eu indico linha porque a fita é muito fácil de você desamarrar. Eu peguei linha de bordado, aquelas que vêm naqueles novelinhos, não no rolinho, naquelas... sabe, naquele montinho assim de linha, mechinhas, e eu fiz algumas voltas com a mesma cor e amarrei. Depois vim com outra cor, amarrei. Fiz outras, várias linhas aqui. Vou até dar uma separadinha para você estar vendo. E aí aqui tem várias voltas. A minha sugestão de dinâmica é que você pegue essa caixa, você pode fazer mais, se você tem um grupo grande, é bem legal. Se você tem um grupo pequeno, também é legal fazer, mas daí você deixa com várias voltas. Aí o seu adolescente vai estar com a caixa, é quase que a dança da cadeira, só que vai estar passando. Você deixa uma música rodando, quando a música parar, o adolescente que está com a caixa na mão vai lá e desamarra a primeira. A música, e vai desamarrando. Enquanto a música não está tocando, ele vai desamarrando. A música começou a tocar, ele passa de novo a caixa para o próximo, vai passando assim. A música parou, o próximo vai lá, desamarra mais um. Claro que aqui tá bem facinho, né? E você pode deixar vários e vários e vários. Quando a música parou, vai lá e desamarra. Vou dar uma acelerada. Desamarraram todos. E a música, e não pode, daí você fica cuidando para o último, que quando estiver quase desamarrando, desamarrou, a caixa vai passar. Quando chegou a música vai chegar o último vai abrir a caixa e dentro vai ter um monte de chocolate. Eu indico que você leve um monte de bombons, pelo menos assim que dê um para cada um da sua classe, tá bom? O último, uau, acabou. Qual é a visão de todos? Que aquele que abriu, que conseguiu abrir a caixa por último, é o vencedor. Nossa, uau, como é incrível ser o vencedor. Conquistou aí vários chocolates que vai dividir, então, com a equipe. Aí a ideia aqui é você fazer com que eles entendam que o processo, quem ajudou no processo, foi muito, muito importante. Quem ajudou nesse processo no processo de desamarrar os nós,
fez com que aquele que foi o grande vencedor chegasse aonde chegou de forma mais, né, simples. Ajudaram muito, desataram nós, enfim. Tá bom? Então, acho que deu para entender a dica da dinâmica. Assim aconteceu com Miriam. Ela não aparece muito, ela aparece nesse primeiro momento lá vigiando, dando a dica para a princesa, fazendo esse meio de campo entre Joquebede e a princesa, né? E aí depois ela vai aparecer só lá depois que o povo de Israel já foi livre, né, da escravidão do Egito. Ela realmente não aparece muito, mas ela se deixou ser usada por Deus, ela ousou ser usada por Deus. Ela ousou ir lá, acompanhar, teve iniciativa. Então aqui você pode tirar alguns pontos. Você ousou desamarrar, por mais que talvez você sabia que você não ia ser o grande vencedor, mas você ousou, você ajudou, você quis, você foi, você fez. E é isso que Deus quer. Queira ser usado por Deus, queira ser de Deus, queira que Deus haja através de sua vida. E Deus, com certeza, tem vários planos para todos nós. Assim como Miriam foi aí uma menina que acabou usando a sua sutileza para ajudar a vida do seu povo, ela, assim como ela, eu, você, nossos adolescentes podem também ser usados por Deus. Às vezes o que a gente faz parece tão pequeno, olhando para o que a Miriam fez, nossa, como foi pequeno, ela só foi lá, conversou, mas ousou conversar com uma princesa, sendo ela uma escrava, né? E então, coloque para os seus adolescentes dessa forma. Como eles podem ser usados por Deus? Poxa vida, agora aqui em Blumenau, muitos adolescentes fazem na escola as células. E tem adolescente que fala, nossa, é que eu não canto muito bem, é que eu tenho vergonha, ai, quando eu chego lá, eu fico com vergonha. No caso de Miriam, ela ousou, ela não teve vergonha, ela usou as suas palavras, a sua sutileza. Então, a lição, ela dá uma dica que fala para os seus adolescentes falar sobre vários problemas sociais, né? E espirituais. Daí, então, você pode continuar com as equipes que você separou no início da aula, e você pode dar temas para cada um estar debatendo durante a semana. E orando durante a semana. Por exemplo, assim, os jovens usando drogas, se prostituindo, os pais se separando, como tem sido, ficado mais normal. Nossos adolescentes, a grande maioria vêm aí de lares com pais separados, depressão, o suicídio. Então, você pode estar dando vários desses assuntos que a lição sugere, para os seus adolescentes estar debatendo, né, durante a semana, e como nós, adolescentes, podemos ser úteis e mudar a história, ajudar a mudar a história do quadro onde a gente vive, a história de vida da nossa sociedade, da nossa comunidade, sendo usado por Deus, sendo usado, nos deixando ser usados por Deus. Então, vocês podem estar montando um debate. A lição sugere para que seja feito na próxima aula. A minha sugestão é que, se vocês tiverem um encontro dos adolescentes, vocês podem estar pegando esses assuntos que a lição fala para vocês debaterem e debaterem no encontro dos adolescentes, porque a próxima aula é tão curtinha, tem tanta coisa para fazer, aí você finaliza aí no encontro dos adolescentes então. Tá bom, querido professor? As minhas dicas eram essas. Eu espero de verdade que tenha sido útil para você e que a sua aula venha abençoar abundantemente a vida desses adolescentes e que eles se vejam como pessoas, cidadãs do céu, que podem fazer a grande diferença na sociedade em que vivem. Vários adolescentes já foram usados por Deus. Por que não nós, na nossa geração? Que Deus abençoe, que a sua aula seja, no mínimo, maravilhosa, né? E até a próxima.